Eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes tenha agido por benevolência ou por compaixão. Acho que ele é desprovido desses sentimentos. Acho que ele está sim preocupado com violação de direitos humanos. E aí as sanções que podem partir dos Estados Unidos são pesadas, sanções internacionais. Então, enquanto esses calça frouxa não se juntarem para caçar Alexandre de Moraes, para caçar o senhor Barroso... Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Estados Unidos. Americanos têm de deixar o Haiti o mais rápido possível. Alerta foi emitido pela Embaixada dos Estados Unidos em Porto Príncipe. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos em Porto Príncipe pediu nesta terça-feira que os cidadãos americanos não viajem para o Haiti e para os que já estiverem lá, deixarem o país o mais rápido possível. Abre aspas. Não viajem para o Haiti. Se você é um cidadão americano no Haiti, deixe o Haiti o mais rápido possível por meios de transportes comerciais ou privados. Fecha aspas. Escreveu a embaixada em sua conta no Facebook. Os cidadãos americanos no Haiti devem deixar o país por meio de transportes comerciais ou privados quando acreditarem que é seguro fazê-los, diz a nota. Há anos, grupos armados vêm aterrorizando a área metropolitana de Porto Príncipe e cidades de outros departamentos, como Arte Bonite Centro, com ataques, assassinatos, sequestros e estupros. E União Brasil e progressistas planejam saída do governo Lula até dezembro e avaliam a entrega de cargos. É isso mesmo. Os partidos União Brasil e progressistas devem formalizar ainda na primeira quinzena de julho a entrega dos cargos que ocupam no segundo e terceiro escalões do governo Lula. A medida discutida nos bastidores como um desembarque técnico marca o início de uma estratégia mais ampla de afastamento total da gestão petista até o final deste ano. Pelo visto, já perceberam que Lula não se elege mais, e os ratos já começaram a pular do barco antes que afunde. E na Câmara dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo denuncia perseguição de Moraes. Jornalista pede sanções contra o magistrado e diz ter sido alvo de medidas ilegais, mesmo vivendo na Flórida. Alexandre Pitoli na Auriverde comenta. Veja o vídeo. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo, um dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado em 2022, pediu que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aplique sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em até 30 dias. Em audiência na Comissão de Direitos Humanos Tom Lantos, do Congresso norte-americano, que você está vendo aí na tela, Figueiredo afirmou que Moraes é um ditador disfarçado de juiz e voltou a dizer que é perseguido pelo ministro desde 2019. Abre aspas. Em 2022, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ditador do Brasil disfarçado de juiz, voltou a me perseguir por relatar verdades incômodas. Ele congelou todos os meus bens no Brasil, bloqueou minhas contas nas redes sociais, cancelou meu passaporte e me condenou ao exílio. Fecha aspas. Figueiredo declarou que seu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática e citou os deputados licenciados Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, e Carla Zambelli, que está na Itália, ambos alvos de inquéritos no STF. O jornalista ainda diz, abre aspas, Moraes me insulta, me chama de fugitivo. Ele alega que tem um mandado secreto contra mim, onde eu não posso me defender, porque eu não fui formalmente condenado e nem sei se meu nome está na Interpol. Fecha aspas. A sessão foi presidida pelo co-presidente James P. McGovern, ele é democrata, com quem Figueiredo teve atritos durante o depoimento. McGovern, por exemplo, discordou da afirmação dada pelo jornalista de que ele seria alvo de perseguição do Supremo Tribunal Federal. É esse aí que fala na tela que você está vendo aí. O que ele sabe sobre isso, esse cidadão? As falas dele rebatendo o Paulo Figueiredo rodaram bastante, circularam bastante. Em 28 de maio deste ano, o governo Trump anunciou que vai restringir os vistos de autoridades que censuram os norte-americanos e empresas de tecnologia. Apesar de não estar claro se essas sanções incluem autoridades brasileiras como Alexandre de Moraes, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou em 21 de maio que é possível que o magistrado seja um dos alvos. Essas informações são do Poder 360. Pois é, Paulo Figueiredo ontem cumprindo mais uma vez com esse papel, lembrando que é um perseguido. A gente não sabe o que é viver o que o Paulo está vivendo.
Não adianta. Esse parlamentar aí democrata provavelmente deve ser uma da turminha do Biden, né? Que deve ter vivido bons tempos de USAID, né? Tempos de financiamento, né? Para interferência em campanhas eleitorais em países da América do Sul. Então deve ser um desses, infelizmente. Mas nós não sabemos de fato o que é viver o que o Paulo está vivendo. Né, contas bloqueadas, toda a perseguição e com um detalhe ainda mais sórdido e cruel, que é o sigilo de um processo que faz com que ele, Olavo, não saiba de fato onde ele se encontra, se tem nome na Interpol ou não, como mencionou o João na matéria, enfim, todas as dificuldades enfrentadas por mais um perseguido pelo juiz que tem ódio, segundo o Mauro Cid, do presidente Bolsonaro. Olavo. Importante que o Paulo Figueiredo é aquele cara que Moraes resolveu citar usando um processo totalmente aleatório, né? Se quer fazer uma citação em outro país, tem que ser por carta rogatória, né? Procedimento conhecido de todos da área jurídica. Contudo, Alexandre de Moraes tentou uma citação enviesada, mas essa fala é importante quando se pede uma resposta internacional em relação à censura no Brasil. Onde está esse reflexo? Ontem o Google se manifesta dizendo, olha, se, por exemplo, a questão do artigo 19, que está sendo discutido no STF, passar e restringir as atividades do Google, nós teremos que diminuir, diz o Google, nossa atividade no país. Será que somos um país daquelas republiquetas baratas, sem sem um arcabouço legislativo efetivo, leis efetivas que são cumpridas, uma justiça transparente, ao ponto de uma empresa como o Google não operar integralmente? Será que passaremos mais uma vergonha internacional por sermos uma ditadura? Silvio, entendo que é o Paulo cumprindo com o seu papel e levando agora para o Congresso americano esta situação. Lembrando, Silvio, embora aqui estejamos, perseguidos já fomos, com medo já vivemos e continuamos a viver, né, sem saber do dia de amanhã, se o seu canal, que embora esteja na sombra assim como o nosso, mas se será banido, se não será, se você será perseguido, como a revista Oeste foi, né, através da criatividade proposta, né, pelos amigos do Alexandre de Moraes e pelo próprio ministro, enfim, a gente não sabe do dia de amanhã, aqui estamos. Entretanto, o Paulo vive essa realidade já há algum tempo. Entendo que ele cumprindo com esse papel de levar adiante e contando a verdade. O que nós acompanhamos a partir desse democrata, muito provavelmente seja um daqueles que tenha se locupletado com as benesses de um governo Biden que assinou para ditaduras, em especial aqui na América do Sul. Silvio. Não, de acordo. Esse é o Brasil atual, aliás, já há um bom tempo, né? Desde 2019, quando foi instaurado o inquérito 4781, o inquérito instaurado de ofício, de forma absolutamente ilegal pelo então presidente da corte, Dias Toffoli, entregue ao ministro Alexandre de Moraes, há uma escalada de perseguição contra jornalistas. O Paulo é um deles, mas não é o único, como ele bem citou no seu pronunciamento. Agora, deputados, talvez a figura do deputado Eduardo Bolsonaro seja a mais simbólica, porque carrega o sobrenome Bolsonaro, porque há uma tentativa do próprio PT de puxar a barra da toga e pedir ao Supremo para que atenda determinados caprichos para punir o deputado Eduardo Bolsonaro. Nós assistimos isso com ameaça de prisão, deputados do PT dizendo que o deputado Eduardo Bolsonaro seria preso. Então, tudo isso, essa movimentação, ela é muito importante porque envolve cidadãos, envolve pessoas que estão em território americano, envolve empresas que respondem a leis americanas, a Constituição americana, sobretudo a forma como os Estados Unidos zelam pela primeira emenda. A primeira emenda é sagrada nos Estados Unidos, a liberdade é inalienável. Então eu acho que esse é um trabalho muito importante. O ministro Alexandre de Moraes, neste momento, a impressão que fico quando vejo ele, por exemplo, ontem tirou ali uma tornozeleira de uma réu gestante, uma condenada, devolveu bens que estavam sequestrados, arrestados de outras pessoas. Eu não acredito que o ministro Alexandre de Moraes tenha agido por benevolência ou por compaixão. Acho que ele é desprovido desses sentimentos. Acho
que ele está sim preocupado com violação de direitos humanos. E aí as sanções que podem partir dos Estados Unidos são pesadas, sanções internacionais. Embora ele também já tenha debochado, dito que os Estados só teme se os Estados Unidos ancorarem, atracarem um porta-aviões no Lago Paranoá. Bom, se tudo é incerto, se tudo é indefinido, como você bem disse, Pitoli, porque o Brasil hoje vive uma insegurança jurídica, também para o ministro Alexandre de Moraes é incerto se ele poderá ou não ser punido. Se for, penso eu que ele não vá mais debochar talvez da lei em outro país, porque lá é coisa séria. Senador, até quando a gente vai sustentar essa narrativa da trama golpista? Diante de tudo que a gente tem visto e ouvido, delação que não se sustenta, né? Enfim, todas as mentiras contadas até aqui, a acariação de ontem. Quando isso vai acabar, senador? Cara, eu não posso falar passando a mão e passando o pano, porque eu não tenho vocação para flanelinha. Então, enquanto esses calça-frouxa não se juntarem para caçar Alexandre de Moraes, para caçar o senhor Barroso, eles podiam ser caçados por crime de estelionato, por exemplo, fazer o impeachment, porque está aprovado dentro do Senado, nas atas do Senado, nas atas da CCJ, nas atas do plenário, as mentiras que eles fizeram quando foram sabatinados. Esse só terá fim no dia que nós tivermos um Senado de verdade. Se me permita me dirigir à sua audiência, que deve estar chegando em todos os estados. Nós estamos falando o seguinte: 26 será definitivo, porque 26 nós teremos que eleger 45 senadores. Não adianta dizer nós queremos saudade de Bolsonaro. Eu amo Bolsonaro, o grande líder. Vamos ter um líder de volta no dia em 26. Mas aí, lá tem 5, 6 senadores com coragem para poder enfrentar o Supremo. Mas não adianta ter a coragem se nós não temos número suficiente para eleger um presidente. A pauta pertence ao presidente, e os presidentes que nós temos, o que passou e o que está agora, são comprometidos com o sistema. Eles fazem parte do sistema. Eles estão na mão do sistema, eles são da margem da engrenagem. Então a pergunta é o seguinte: nesse momento, os governadores de esquerda estão se preparando para deixar o governo e se candidatar a senador. A minha pergunta é: são 2 vagas. Nós vamos eleger um conservador e vamos deixar outra vaga para a esquerda? Espera aí. Se um governador de esquerda ganha a eleição, nós estamos mandando mais um esquerdopata para cá, para o Senado, diz o Lula, e esse é o grande mote dele, juntamente com o povo dele, que eles têm que se esforçar para eleger senadores para proteger o Supremo. Olha só que safadeza. Para proteger o Supremo. O Senado hoje virou a babá do Supremo. O Senado hoje virou o avião do Supremo. Para que não faça nada com esses intocáveis, enquanto eles violam a Constituição. Aliás, a afinada está enterrada faz tempo, mas para que eles fiquem no velório dela lá, mantendo ela enterrada esse tempo inteiro. Então, o que nós precisamos, nesse momento agora, é alguns que ganharam o privilégio de serem senadores, começar a abrir a boca, ficar em pé, ir para a tribuna, sabe? É o clamor da sociedade. Mas, infelizmente, irmão, eu podia ser um flanelinha agora, né? Dizer, não quero problema com meus colegas, porque ali nós somos 81, cada um não sei o quê. Não, eu vou passar pano para calça frouxa, não, irmão. Desculpa aí, tá? Então é o seguinte, os caras, muita gente que foi eleito na onda da direita, navegaram na onda da direita, irmão, e tá batendo palma para Alexandre de Moraes, tá de conluio com o cara, vai lá reunir com o cara, vai comer lagosta na casa do cara e ajudando, e esse cara massacrando, perseguindo Jair Bolsonaro. O fim só será quando tivermos essa consciência. Vamos eleger um cara de centro, sei lá, um cara de direita, mas nós não podemos dar eleição para governadores de esquerda que vão agora para a eleição ou senadores de esquerda que estão indo para a sua reeleição. Dessa forma, passando de 40, nós então vamos eleger um senador de verdade que vai cumprir a Constituição. Não é para perseguir, não. O Supremo não. Vai cumprir a Constituição. Porque na harmonia dos 3 poderes, que isso já não existe mais, não tem 3 poderes, nem tem harmonia. Só tem um, né, que verbaliza esse consórcio perverso
que envolve o governo federal e que envolve algumas organizações criminosas também. Tá bem? Então é o seguinte, fica aqui a minha palavra para que você reflita, líder religioso, líder comunitário, católicos, evangélicos, pastores, padres. Nós temos que derrotar esses governadores de esquerda que estão deixando o mandato para vir para o Senado, para continuar esse conluio com o Supremo Tribunal. Aí realmente não terá fim. Na verdade, o sofrimento nunca terá fim, só no dia que Jesus voltar. Mas nós melhoraremos a questão do Brasil. E melhoraremos muito. Eu tenho muita fé e confiança que nós teremos Jair Bolsonaro de volta. E Gilmar Mendes diz que simpatizantes do STF são silenciosos e adversários barulhentos. André Marcília comenta no Braddock Show e manda real. Assista. Simpatizantes do STF são silenciados e adversários barulhentos. Quem faz essa avaliação? Ele, Gilmar Mendes. Ministro disse que o STF tem simpatizantes, pessoas que reconhecem o papel do tribunal, mas esses simpatizantes são silenciosos. Por outro lado, Gilmar Mendes diz que os adversários são barulhentos. A declaração foi durante uma entrevista ao Estado de São Paulo sobre seus 23 anos de Supremo Tribunal Federal. Questionado sobre a rejeição da população em relação ao Supremo, Gilmar Mendes disse que a sociedade reconhece o papel do STF, mas de forma silenciosa. Segundo ele, a Corte fez a democracia brasileira sobreviver e poderia estar contando a história da falência de uma corte como na Hungria ou na Turquia. Mas ele se orgulha do enfrentamento que ele promoveu à Lava Jato. Gilmar Mendes disse: fui a primeira voz relevante que apontou que o rei estava nu. André Marcília, você ouvindo essa análise do ministro Gilmar Mendes, o que você pode dizer? Sem ser processado... Estou legal com você hoje, né? Estou bem legal, bem legal. Você quer que eu fale sem ser processado ou sendo processado? Escolhe. De preferência, usando a sua liberdade para continuar livre. Opa, uma tática boa. Então é uma tática boa, eu concordo, vamos usar essa prudência, não é? Já que os ministros não usam prudência, usemos nós por eles. Olha, o ministro Gilmar, inclusive, foi entrevistado, né, esse final de semana num jornal, num grande jornal, numa coluna de entretenimento. E eu acho que a gente está conseguindo deixar os ministros no lugar certo, no lugar adequado para as falas dos ministros do STF. É coluna de entretenimento, porque não é nada jurídico, não é nada sério, é algo para a gente se entreter, rir, como palavras cruzadas, como quando você, enfim, sei lá, vê um vídeo de humor, não é? A Praça é Nossa, sei lá, qualquer coisa do gênero. A gente não tinha feito aqui A Pauta é Nossa, então a gente talvez, os ministros também possam fazer um programa de humor e ali é o lugar adequado para eles. Não tem como a gente levar a sério isso. É óbvio que é uma narrativa que só cola se você realmente é um louco, um desvairado, você acredita que isso seja verdade, né? Não é correto dizer que ele foi primeira voz, ou que ele foi a voz, que ele fez críticas à Lava Jato, etc. Enfim, tem uma visão seletiva no ministro, que é uma visão política, né? E os simpatizantes do STF, eles não são silenciosos. Quem são silenciosos, infelizmente, hoje, são as pessoas que não gostam do jeito como o STF tem feito a coisa. E são silenciosos por medo, são silenciosos por receio de processo, são silenciosos por receio de terem a sua causa julgada errado pelo STF. Tem um monte de possibilidades da gente avaliar por que as pessoas estão silenciosas, aqueles críticos do STF. E eu posso dizer isso de carteirinha. Eu recebo um monte de gente nas minhas redes, no privado, dizendo, às vezes juízes, procuradores, dizendo, olha, eu gosto do seu trabalho, parabéns pelas críticas, pena que eu não posso dizer isso publicamente, etc. Cadê essas pessoas? Essas pessoas estão silenciosas, porque elas estão silenciadas. Quem é barulhento, vamos dizer assim, hoje no Brasil, somos nós que estamos aqui fazendo disso uma missão.
que estamos aqui fazendo disso a nossa vida, que escolhemos fazer isso, mas correndo todos os riscos que sabemos que corremos em razão disso. Então quem está falando hoje é porque realmente saiu do seu lugar de comodismo e cada um por sua razão está tomando essa postura de enfrentamento. Mas isso não quer dizer que só a pessoa que critica é a pessoa que está querendo criticar. Existe mesmo uma multidão de silenciosos hoje no Brasil, com medo de vocês, ministro.